Eu postei um vídeo nas minhas redes sociais, este vídeo aqui, ó, um vídeo onde eu mostro, possivelmente, um culto onde havia um homem sentado numa cadeira de roda e tinha um homem de pé pregando, que possivelmente era o pregador, um pastor ali, né, um missionário, nessa ocasião que parece ser um culto cristão. Então o pregador pede para que esse homem da cadeira de roda fique de pé. Então isso configura-se num milagre, certo? Então eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais e disse sobre o cuidado, o zelo que as igrejas precisam ter para lidar com o milagre com essas pessoas com deficiência, certo? Nisso, quando eu postei o vídeo lá nas minhas redes sociais, as pessoas, né, vieram ali dar as suas opiniões, né? Então, tiveram vários comentários, vários comentários. Algumas me criticavam, né, dizendo que eu não tinha fé, né, em Deus, e outras criticavam umas às outras, né? Teve uma discussão ali, uma criticando a outra. Eu fiquei refletindo sobre isso e decidi então fazer aqui um vídeo um pouco maior sobre esse tema para a gente dialogar e conversar um pouquinho sobre milagre. E aí, você acredita em milagre ou não acredita? E eu, acredito em milagre ou não? E aí? É claro que eu acredito em Deus e acredito em milagre e creio que Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer tudo o que Ele quer fazer. E tudo o que acontece é porque é a vontade dele, certo? Quando eu postei esse vídeo mostrando aí, não é, esse possível milagre, eu acredito que Deus pode, com certeza, fazer com que as pessoas com deficiência, que não é uma doença, deficiência não é doença, são coisas diferentes, que Deus pode curar uma doença ou Deus pode transformar uma pessoa que tem alguma deficiência para não ter mais nenhuma deficiência. Mas eu também acredito que Deus pode permitir que tudo isso aconteça por algum objetivo, alguma coisa que Ele quer, né, que assim seja. Eu comecei a trabalhar com Libras e com pessoas surdas mais ou menos 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20 anos, eu creio. E eu, como a maioria, né, dos colegas que trabalham com Libras, sejam tradutores, intérpretes ou professores de Libras, a maioria de nós, no Brasil, começamos a trabalhar com Libras dentro da igreja há muitos anos atrás. E trabalhar com Libras, né, interpretando aí os cultos, as missas, há 20 anos atrás, refere-se a uma sociedade configurada de modo diferente do que a sociedade hoje. Hoje, possivelmente, aí a maioria de nós enxergamos a Libras como algo bom, algo acessível, inclusivo, bonito, poético, artístico, né? Mas há 20 anos atrás não era assim. Eu passei por várias experiências, mas eu escolhi duas experiências para relatar com vocês do que eu passei dentro da igreja trabalhando com surdos aí mais ou menos 15 anos atrás. A primeira experiência foi numa igreja onde eu congregava, uma igreja batista no interior de Rondônia, certo? Então eu era membro na igreja e trabalhava com surdos dentro da igreja. Então, quando eu vi a primeira vez, né, as pessoas surdas, eu achei aquilo incrível e decidi, dentro da igreja, começar o trabalho ali de interpretação dos cultos e convidar, não é, pessoas surdas para vir e frequentar e conhecer a igreja e tal. E foi um tempo da minha vida
muito legal, onde eu pude aprender muito sobre a Libras e também, não é, desenvolver aí vários dons e talentos artísticos, né, e na língua de sinais também. Mas nós tivemos alguns problemas. Eu lembro de uma experiência que aconteceu que foi muito inusitado. Eu lembro que foi num domingo, pela manhã, num culto, nessa igreja batista, que tinha lá as pessoas, né, meus amigos surdos, sentados, e eu estava ali interpretando, né, o culto. E quando o culto terminou, né, eu lembro que veio um senhor, né, ele já era um pouco de idade, ele era diácono aqui da igreja, né, diácono, era um líder, né, ali junto, né, com o pastor. Ele veio para conversar comigo e ele me disse assim, que Ranzula, né, Marcelo Ranzula, eles me falavam, né, me chamavam de Ranzula, que é o meu nome, né. Então ele disse, né, Ranzula, eu penso que aqui na igreja não vai dar certo o seu trabalho com Libras, com as pessoas surdas. Eu olhei para ele, né, ele era altão, né, eu olhei para ele e não entendi, eu perguntei, mas por que não? E aí ele me disse que na Bíblia Deus curava as pessoas surdas. Jesus curava os surdos. Jesus não trabalhava com língua de sinais. Nada disso. Que Jesus curava. Era um milagre, certo? Ele disse aquilo, eu fiquei parado, parei um pouco, fiquei ele refletindo no que ele estava dizendo. Então, nessa época eu era muito jovem, eu não tinha uma identidade formada como um líder, não é? Como militante, então eu não sabia muito o que dizer, mas eu fiquei parado olhando para ele, refletindo, e aí me veio, né, ali uma ousadia, então eu disse para ele, olha, irmão fulano, eu posso combinar com os surdos, chamá-los lá para nossa salinha. A gente tinha uma sala onde trabalhava, né, estudos bíblicos com os surdos, né? Eu falei para ele, a gente pode combinar lá na sala dos surdos, eu chamo eles, eles vão para lá, é mais ou menos umas 15 pessoas surdas. E aí também posso levar o meu aparelho de som, né, com os CDs ali, né, que eu amo, né, de louvores, vou levar para lá, posso comprar ali uns refrigerantes, né, levo, uns salgadinhos, né, alguma coisa para comer, chamo os surdos, vão todos para lá e o senhor vem com a gente. O senhor vai ser convidado em participar com a gente ali desse momento. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, para começar, o senhor vai orar e vai curar todos os surdos. Vai curar. Aí depois que os surdos estiverem todos ali ouvindo, eu vou ligar o som, os louvores, nós vamos comer, beber, vamos nos confraternizar. E eu perguntei para ele, o que você acha dessa ocasião que nós podemos fazer? Então ele olhou para mim assim, né, com o olho bem estralado, ficou ali, né, refletindo, ele não me disse nada. Então eu disse para ele, é isso que acontece, eu não tenho aí o dom da cura, né? Esse não é o meu ministério. Se for do senhor, seja bem-vindo à sala ali dos surdos. Eu descobri a língua de sinais, porque antes eu não conhecia a língua de sinais, e senti da parte de Deus para que eu pudesse começar esse trabalho com surdos aqui na igreja, com interpretação. Então eu não sei como eu vou dizer para os surdos que Deus os ama, que Jesus os ama e os aceita como eles são. Não sei como posso dizer isso. A única forma que eu descobri é através das mãos da língua de sinais. Mas se o senhor, né, quer orar e fazer o milagre, a responsabilidade é sua, não é minha. Percebe? Então isso foi uma experiência que eu passei e eu já contei isso para vários amigos. E eles não acreditam, não é possível. Isso aconteceu numa igreja, as
as pessoas não aceitavam a Libras, né, a interpretação. Pois é, diante de Deus, isso aconteceu, uma experiência que eu vivi. Outra experiência que eu vivi, eu viajava muito, né? Aí no Brasil eu viajava muito para visitar algumas igrejas, para ministrar, né, sobre igreja inclusiva, com ênfase nas pessoas surdas. E eu me lembro, mais ou menos no ano de 2007, salvo engano, numa igreja batista na cidade de Cabo Frio. Cabo Frio. Nessa igreja tinha um homem, né, um irmão ali da igreja. Ele era muito jovem, e ele era extremamente tradicional, muito tradicional, tinha a mente muito fechada. Nessa igreja eu já tinha vindo outras vezes, né? Trabalhei ali para a criação do ministério com surdos e tal. E aí tinha uma amiga que trabalhava, né? A gente treinou ali ela, né? Para ela trabalhar na igreja como tradutor e intérprete. E aí quando eu voltei nessa igreja no ano de 2007, ela me disse, ela falou assim: Ranzula, aqui na igreja tem um homem, um irmão nosso, né? Ele é jovem, ele não gosta do ministério com surdos. Ele acredita que Jesus deve curar as pessoas surdas. Ela me disse isso. E eu já estava acostumado com isso, né? Em lidar com essas pessoas que pensavam assim, né? No milagre. E aí, eu lembro que daí foi combinado, né? O pastor da igreja, né, me convidou e foi combinado num domingo de manhã para que eu pudesse vir na igreja e ministrar, né, palestrar ali, dar uma fala para a igreja sobre a importância de uma igreja inclusiva para as pessoas com deficiência, de modo maior os surdos, mas também falamos de outras deficiências. Eu lembro que eu convidei a igreja para caminhar, não é, ali fora da igreja, para ver, não é, a rua, ver se a igreja, né, tinha as escadas, se tinha rampa, né, como era, né, tinha um prédio, se tinha elevador ou não, como era a igreja, que era inclusiva ou não, era segregadora, né. Então, nesse domingo de manhã, quando eu cheguei, né, ali na igreja, eu vi o irmão, que a irmã, né, que era intérprete, tinha me mostrado quem era, então eu tinha visto ele. Aí eu cheguei, subi, interpretei o culto, né? E no momento daí que o pastor me chamou para eu ir, né, ali ministrar, né, sobre, né, a importância de uma igreja inclusiva, eu percebo que ele simplesmente se levanta da cadeira e vai embora. Ele não fica. Pensei que ele tinha ido embora para casa, mas ele estava sentado lá fora. E eu lembro que no final do culto, que eu terminei, lá fora, o pastor da igreja e ele estavam conversando e parece que estavam discutindo. Eu não sei se era sobre isso, mas ele estava com a cara muito fechada quando ele levantou e saiu. Ele não quis saber o que eu ia ministrar. E depois, né, a minha amiga que era intérprete, a Rosana, inclusive era o nome dela, ela me disse que ele não aceitava que se falava aqui na igreja sobre inclusão. Ele acreditava que Deus, que Jesus, curava as pessoas com deficiência. Isso são duas experiências que eu relatei, posso dizer outras que eu vivi, inclusive na África, em Angola, quando eu estive lá, mas eu quero enfatizar essas duas que eu tive no Brasil. Então, há 10, 15 ou 20 anos atrás, nós tínhamos uma sociedade configurada diferente da sociedade de hoje, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que na história da humanidade, das pessoas com deficiência, a sociedade sempre discriminou as pessoas com deficiência. Inclusive, sacrificavam as pessoas com deficiência. Essas pessoas não tinham direito, não tinham muitos direitos, né? De receber ali a herança, né, dos seus familiares. Elas não tinham muitos direitos. Inclusive, a igreja acreditava que elas não tinham alma.
ou que eram pessoas endemoniadas e tudo mais. Então essas pessoas já foram ali marginalizadas pela religião, pela igreja cristã, né, de modo maior. E a história também nos mostra que a vida das pessoas com deficiência dentro das igrejas é traumático, porque sempre que essas pessoas visitavam as igrejas, as pessoas queriam curá-las, curar de uma doença que elas não tinham doença, ou expulsar o demônio, e aquela coisa toda que vocês já conhecem, né? Como é a realidade de algumas igrejas. Porque hoje as igrejas foram ali, né, se readequando, né? Conforme a sociedade foi mudando, a igreja também foi se readequando, né? Tem um vídeo que eu vi nas redes sociais que eu achei bem inusitado. Eu já vi vários vídeos, eu já interpretei vários cultos de batismo de pessoas surdas, centenas de vezes, já vi muito. Mas esse vídeo que eu vi é diferente. Olha aí, é um homem que tem deficiência, né, ali física, ele está sendo batizado. Olha que diferente. Do Senhor, tudo está entregue nas tuas santas mãos. Glória a Deus. Pedimos, Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, teu Filho Santo, bendito, consagrado para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Irmão aleluia. Gabriel, irmão, em nome de Jesus Cristo eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Talvez isso em você gera uma estranheza, né? Talvez para você que é cristão, que está aí, acredita que ele deveria ser curado dessa sua deficiência. Mas não, aqui ele está sendo batizado, continua com a sua deficiência. E aí, o que você acha disso? Deus concorda com isso? Deus está aí no coração desse homem ou não? Porque ele continua uma pessoa com deficiência, mesmo sendo batizado. É um vídeo interessante para a gente refletir um pouco sobre isso, não é verdade? E aí eu separei aqui para nós, acho que 2 versos bíblicos para complementar um pouco isso. O primeiro está lá em Êxodo 4:11, né? É uma história muito conhecida, onde Moisés, né? Moisés está no deserto e ele vê uma sarça ardente, onde Deus está ali conversando com ele e Deus diz para Moisés que ele vai voltar no Egito para libertar o povo, né, de Israel, enfim, vocês conhecem a história. Então teve um momento que Moisés disse para Deus: eu vou fazer isso, vou conduzir o povo, eu vou lá confrontar, né, o faraó, não vou fazer nada disso. Eu não posso e eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então Deus, né, diz para Moisés, né, ele diz: ei Moisés, quem fez o homem? Quem criou? Criou o ser humano. Quem é que criou o cego, o que vê, o surdo ou o mudo? Quem foi que criou essas pessoas? Não fui eu, Deus? Então eu vou ser com você, Moisés. Pode ir que eu vou ser com você. Vou te apoiar, né, nessa missão. Isso é um verso onde Deus diz que ele também criou a pessoa surda. Olha que interessante. Um outro verso está aí em Isaías 35:5, onde Deus diz que naquele dia, ou seja, isso no momento que Cristo voltar para nos levar para morar com ele, naquele dia as pessoas cegas vão poder ver
enxergar e as pessoas surdas vão poder ouvir. Então, aqui no livro de Isaías, diz que é naquele dia, quando Jesus voltar. Não é hoje. Percebe? O que eu quero dizer para vocês é que tudo pode acontecer com relação ao milagre quando Deus quer. Se Deus não quer, vai continuar como está. E ele tem um propósito nisso. Conhece aquele louvor, né, que diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, funciona assim. Sabe o que eu acho? Às vezes eu percebo que as pessoas que dizem ser cristã, elas têm uma identidade cristã muito frágil. Elas só acreditam em Deus se ver o milagre. Parece que as pessoas ficam correndo e procurando o milagre para poder dar a elas mesmas uma força, né, uma fé de que está acreditando em Deus que pode fazer milagre. É uma identidade cristã muito frágil. Vão viver a vida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E é isso, é só isso. Não é procurar nada. Deus, ele vai fazer tudo o que ele quiser no momento dele. Então, eu quis postar esse vídeo aqui para dizer um pouquinho mais para vocês sobre essas minhas experiências, né, como cristão e alguém que trabalha com as pessoas surdas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para você, que tenha responsabilidade, porque se a tua igreja não é inclusiva, não pode acolher as pessoas como elas são, e você pretende orar para que Deus possa curar ou expulsar o demônio, não é, dessa deficiência ou sei lá o que você acredita, você precisa ter a responsabilidade que se a cura não acontecer, se o demônio não sair dessas pessoas com deficiência, que você acha que tem um demônio, você vai gerar nessa pessoa algum trauma, algum problema emocional, e você vai carregar essa responsabilidade. Então é apenas uma reflexão para nós relacionados aí ao tema do milagre. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais.